Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Deus de Abraão, louvai do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Nós temos sido maus e perversos, pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes Ele havia mostrado o seu amor por eles, e eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Ele os salvou como havia prometido.
Pai nosso, precisamos de ti. Vem e transforma cada coração. Vem unifica cada divisão. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, precisamos. Pai nosso, vem estar presente aqui. Pai nosso, precisamos de ti. Vem nos ensinar a amar mais e mais. Vem, precisamos gozar tua paz. Pai nosso, precisamos de ti. Pai nosso, precisamos de ti. Ouçamos as boas novas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Em nome de Cristo Jesus, somos perdoados. Amém. A paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo este amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. As promessas do Senhor duram para sempre. Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Paz do Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e para você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo este amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. A situação.
Senhor nosso Deus, a tua palavra é lâmpada para o nosso caminho e luz para nos guiar. Derrama sobre nós o espírito de sabedoria e entendimento, para que, sendo ensinados por ti nas Escrituras, possamos receber a tua verdade com fé e amor, sermos obedientes à tua vontade e vivermos sempre para a tua glória. Por Cristo Jesus te pedimos. Amém. Um dia, Noemi disse a Rute: Minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Rute respondeu: Vou fazer tudo o que a senhora disse. Então Boaz levou Rute para casa para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Rute a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz um filho. E as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: Nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Cristo não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra, todos os anos, no lugar santíssimo, levando consigo sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele.
Jesus dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças, preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. O texto da nossa reflexão de hoje faz parte de um contexto maior dentro do Evangelho de Marcos, que nós podemos perceber isso quando voltamos alguns capítulos atrás. No capítulo 9 do Evangelho, nós vamos encontrar Jesus dizendo que ele seria rejeitado pelas autoridades políticas e também pelas autoridades religiosas de Jerusalém. No capítulo 10, ele volta a dizer exatamente a mesma coisa, e aí então, quando nós chegamos no capítulo 11, nós encontramos a entrada de Jesus em Jerusalém e o seu confronto com as autoridades religiosas, com as pessoas que faziam parte da elite dentro de Jerusalém. E é preciso perceber que na redação do Evangelho de Marcos, Jesus conclui aqui no capítulo 12 o seu ministério público, aquele mesmo ministério que teve início na Galileia e se disseminou pelo caminho rumo a Jerusalém. Nós encontramos a entrada de Jesus em Jerusalém no capítulo 11 e agora no capítulo 12 nós encontramos o seu relacionamento com as pessoas que eram as autoridades dentro da chamada Cidade da Paz. Portanto, em termos de contexto, é preciso percebermos que o texto da nossa reflexão de hoje está inserido nesse contexto maior. Quando nós chegamos no capítulo 13, capítulo seguinte, nós vamos encontrar Jesus trilhando os seus últimos passos pelas vielas de Jerusalém, agora já não mais digna de ser chamada de Cidade da Paz, principalmente pela maneira como recebeu ao Messias Jesus Cristo. Olhando especificamente para o texto da nossa reflexão, nós podemos pensar que são 2 temas, quando na realidade a primeira parte e a segunda, a primeira que diz respeito aos legalistas e a segunda que diz respeito à viúva que deu a sua oferta, na realidade são um texto só, uma coisa está ligada com a outra e é importante a gente perceber isso, porque isso faz parte justamente desse contexto maior que nós estamos descrevendo. Jesus faz uma advertência aí no versículo 38, ele diz: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. E aqui encontramos uma crítica de Jesus aos chamados legalistas ou mestres da lei. Eles gostam de usar pomposas togas, o que servia para evidenciar a sua influência, principalmente no poder judiciário. Era uma forma disfarçada ou uma forma simbólica de dizer que eles tinham poder de influenciar a qualquer julgamento. Mas eles também gostavam de ser cumprimentados com respeito nas praças. E novamente aqui há uma crítica embutida nessa expressão. O fato de serem cumprimentados com o espalhafato nas praças servia para demonstrar como eles eram influentes, principalmente na esfera política e econômica. Você não para cumprimentar alguém que está passando na praça, a menos que seja alguém
que têm alguma importância. E esses eram os mestres da lei, que se julgavam importantes nesse sentido. E a crítica de Jesus continua do versículo 39. Preferem os lugares de honra nas sinagogas. Esses são aqueles que procuravam sentar-se nos primeiros bancos nas reuniões da sinagoga, justamente para darem uma sensação de autoridade religiosa. Você não coloca ninguém desimportante nos lugares principais. E eles se sentavam lá justamente para denotar essa importância que eles davam a eles mesmos. Mas eles não preferiam apenas os lugares de honra nas sinagogas. Eles também preferiam os melhores lugares nos banquetes. Ou seja, o lugar mais destacado, aquele lugar que era reservado para pessoas importantes. Se fosse hoje, nós diríamos que eles escolhiam os lugares que iam aparecer nas colunas sociais. Esse era o objetivo deles escolherem os melhores lugares nos banquetes. Se você olhar o que Jesus falou a respeito dos escribas, dos mestres da lei, só até esse versículo, você pode dizer: Jesus está criticando uma preferência que eles têm deles quererem ocupar um espaço ou um local ou alguma posição de destaque. Nada é contrário, nada é problemático que o sujeito tenha essa preferência. Isso não faz dele nem alguém bom e nem alguém ruim. No entanto, nós vamos começar a entender a crítica de Jesus aos mestres da lei quando chegamos no versículo 40. A expressão usada no versículo 40 por Jesus é absolutamente clara. Ele diz: eles exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem orações compridas. Ou seja, eles quererem ocupar um lugar de destaque em si não é nem bom nem ruim, mas além de quererem ser importantes, são eles mesmos os que exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçarem, fazem aquelas orações compridas que nós conhecemos muito bem. E é importante perceber essa crítica de Jesus aos escribas, aos mestres da lei, porque ela vai ser contraposta, na sequência do texto, à oferta daquela viúva pobre. Aqui basta nós percebermos que a advertência de Jesus é que eles estavam indo contra aquilo que deveria ser a atitude mais esperada de alguém envolvido com a religião. Se você voltar no Antigo Testamento, vai perceber que em todas as leis criadas por Deus para o seu povo, aqueles que eram protegidos pela lei eram principalmente os órfãos e as viúvas. E aqui nós temos religiosos usando da sua posição, usando do seu prestígio para explorar as viúvas, para defraudar aquilo que não lhes pertence. E aí então fica fácil de nós percebermos a maneira como Jesus se refere a eles no final do versículo 40. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Na sequência, nós vamos encontrar o texto que fala a respeito da oferta da viúva pobre. O texto nos informa que Jesus estava no pátio do templo, sentado justamente em frente ao gasofilácio, que era o lugar onde se colocavam as ofertas. O gasofilácio, na verdade, eram 13 caixas com forma de trombetas que eram colocadas em torno das paredes do pátio das mulheres, uma região do templo, obviamente, onde o povo depositava as suas contribuições e também pagava os seus impostos. E ele estava ali, Jesus, olhando com atenção as pessoas que estavam depositando o seu dinheiro. Literalmente, nós vamos encontrar aqui uma expressão que é bastante conhecida, principalmente dos mais antigos. Eles estavam depositando os seus cobres. Essa é a expressão usada aqui no texto grego, para se referir ao dinheiro, aquilo que era ofertado e que era pago como tributo. E é justamente nesse episódio do gasofilácio que Jesus contrapõe os escribas ricos com as viúvas pobres. E sob a alegação de que as viúvas não eram reconhecidas como legalmente capazes
para gerir as finanças e as propriedades herdadas do marido já falecido, sendo igualmente incapazes os filhos pequenos, os escribas, os mestres da lei, se faziam de advogados de ocasião, ou seja, eles se tornavam voluntários para tomar conta dessas contas, obviamente cobrando uma modesta, entre aspas, taxa administrativa daquelas viúvas. E era assim que as viúvas e os órfãos acabavam sendo enquadrados nos substratos mais sofridos, explorados e miseráveis da sociedade da época de Jesus, por serem explorados e roubados por religiosos, por mestres da lei que se faziam de voluntários para tomar aquilo que não lhes pertencia. E aqui nós podemos perceber a distância que há entre o ensino de Jesus e aquilo que nós encontramos na prática desses mestres da lei. Jesus ensinou desde a Galileia, desde o começo do seu ministério, que os últimos serão os primeiros, os menores serão os maiores, os senhores serão aqueles que servem e os únicos verdadeiramente ricos são os que são pobres. Por isso, Jesus exaltou crianças, mulheres e até mesmo as pessoas marginalizadas. E justamente por causa desse ensino de Jesus, é que agora, nesse episódio do gasofilácio, Jesus se posiciona ao lado das viúvas e dos órfãos e condena a atitude dos chamados financistas, advogados, religiosos, aqueles que eram exploradores da época e que estavam ligados ao templo. Veja que essa situação do gasofilácio revela mais do que aparentemente uma mulher que faz a oferta de tudo o que tem. Essa situação revela que ela só chegou a essa condição porque estava sendo explorada, roubada por quem deveria, na verdade, fazer aquilo que desse apoio aos órfãos, às viúvas, ou seja, os religiosos da época de Jesus. No entanto, o que Jesus está fazendo aqui é uma crítica a esse tipo de religiosidade que faz com que a pessoa entenda que ela é merecedora, ainda que as suas posses sejam fruto da exploração de outros. O que Jesus está fazendo aqui é denunciar todo o sistema religioso que estava se aproveitando dos mais humildes. Você reconhece algum padrão semelhante na atualidade, no tipo de religiosidade que é celebrada nos nossos dias? Não é preciso pensar muito para encontrar paralelos muito próximos no tipo de religiosidade que nós encontramos nos nossos dias, com exatamente essa atitude dos mestres da lei criticada por Jesus. Não faltam hoje pastores milionários, bispos que aparecem nas capas da revista Forbes e coisas desse tipo. Pessoas que, em vez de trabalharem para suprir as necessidades daqueles que são os mais humildes, estão se enriquecendo justamente a partir da exploração daqueles que são mais simples. E quando nós voltamos para o texto, percebemos que Jesus está na cidade de Jerusalém, a capital religiosa, e não é à toa que nós vamos encontrar as autoridades religiosas querendo se livrar de Jesus. Jesus está criticando a atitude mais comum daqueles religiosos. Escribas, fariseus, sacerdotes, todos estavam se beneficiando da exploração do povo. E Jesus denuncia essa situação e desmascara aquilo que estava escondido por trás de uma espiritualidade que, na verdade, trazia exploração. Para a nossa realidade atual, Jesus continua a nos conclamar a mesma tomada de consciência e ao mesmo compromisso ao lado dos mais pequenos. Nós encontramos a mesma ideia no final do capítulo 1 da carta de Tiago, quando nós encontramos a seguinte afirmação: para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Se nós queremos
seguir o exemplo e o caminho apontado por Jesus nos evangelhos. É preciso que nós tenhamos essa consciência. Se a nossa religiosidade se assemelha em algum ponto com a religiosidade daqueles intérpretes da lei, então nós estamos no caminho contrário ao ensinado por Jesus. A religião verdadeira e pura é aquela que está a serviço daqueles que são mais necessitados. Uma espiritualidade que não leve em conta a realidade das pessoas que sofrem não serve para nada e jamais pode ser entendida como uma espiritualidade vinda de Jesus. Que tenhamos consciência disso, que sigamos o exemplo de Jesus Cristo, que aceitemos a sua crítica a essa religiosidade que aliena e que promove exploração, que nós possamos ser comprometidos com a causa de Jesus e, por causa disso, comprometido com aqueles que sofrem. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.